Peço mil desculpas, mas já vai ficar gravado e os colegas que entraram e saíram vão poder assistir a gravação. Peço desculpas. Ok? Então vamos lá. O primeiro capítulo foi sobre Cidade do México, se vocês já leram, né, que tenta dialogar sobre essa questão da arte, da cultura em relação à tradição e modernidade, né? Então, o nosso livro texto traz, então, que a capital mexicana é a mais antiga metrópole das Américas e uma das mais populosas do mundo. É um lugar movimentado, alegre, colorido, e que oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer um pouco, né, do processo de colonização latino-americana. Isso por quê? Porque na Cidade do México você vai encontrar vestígios arqueológicos e registros, né, dos primeiros colonizadores espanhóis que chegaram na região. Então, ainda tem registro tanto dessa arqueologia, né, dos povos anteriores que habitavam ali, quanto as modificações que foram feitas pelos colonizadores. Então, esses vestígios não deixam nenhuma dúvida de que os povos que habitavam essa região tinham, em sua maioria, uma organização social e espacial bem estruturada. E foi possível identificar, então, com esses vestígios arqueológicos, costumes, tradições, arte e religiões próprias. E a autora do livro-texto, ela marca bastante isso, de a gente não usar mais o termo eurocentrista, pré-colombiano, né? Evitar isso porque é uma visão eurocentrista, ou seja, chamar essas civilizações de anteriores a Colombo. Não, elas têm um nome, elas tinham uma organização social bem estruturada, bem organizada. Uma delas é o Império Azteca, né? Os astecas ou mexicas são essa civilização que, mais ou menos por volta de 1325, ocupou essa região da atual Cidade do México. E antes dos astecas, outros povos também passaram por ali, que foram os olmecas e os tepanecas. Então, quando os espanhóis chegam na região da Cidade do México, eles se deparam, então, com um império já estabelecido, com uma civilização já estabelecida e que tinha como líder Montezuma, né? Então, a Cidade do México, ela permite refletir e olhar para a história de todo o país. É uma cidade que traz nela muitas referências para organizar, para visualizar e para refletir sobre a história do México. No período pré-colonial, houve o apogeu das civilizações pré-hispânicas, que durou aproximadamente 4.000 anos, até que os nativos entrassem em contato com a civilização europeia. Após a conquista, então, após que os espanhóis chegam e conquistam a antiga capital, Tenochtitlan, se torna, então, o vice-reino da Nova Espanha e passa a ser considerada a mais rica e populosa colônia da Espanha. A coroa espanhola manteve controle sobre a região por quase 3 séculos. E só em 1808 que começa o processo de emancipação política do México, ou seja, de independência, né, do reino espanhol. Então, após a tomada do trono espanhol por Napoleão Bonaparte, os conflitos, né, provocaram uma guerra civil que durou 11 anos, e depois de muitas mortes e fracassos e vitórias, o que é esperado de uma guerra civil tão longa, de 11 anos, né, em 24 de agosto de 1821, foi assinado, então, o Tratado de Córdoba. Esse Tratado de Córdoba reconhece, então, o México como nação independente. Então, a dependência do México foi, né, reconhecida em 24 de agosto de 1821. A gente vai falar, então, de patrimônio cultural imaterial. Né? A gente falou agora um pouco do patrimônio cultural material da Cidade do México, que né, os vestígios arqueológicos, as igrejas, né, coisas que a gente tem ali no livro-texto disponível. E a gente vai falar também de patrimônio cultural imaterial, que às vezes é um pouco mais difícil de compreender, né, que é, por exemplo, a música tradicional dos mariachis, né, que é originário da região de Jalisco, mas hoje pode ser encontrado em várias partes do México. Esse
tipo de manifestação artística musical, ela é composta por 2 ou mais integrantes, acompanhados por instrumentos de cordas e trompetes, e esses mariachis, eles cantam músicas com letras que falam sobre os amores, traições e temas da vida cotidiana. Em 2011, a música dos mariachis foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Sim, é linda a vida, é uma festa, né, que fala justamente sobre essa manifestação também imaterial, que é a Festa dos Mortos no México, que foi na semana passada, né. Outros exemplos que nós vamos ter, né, de cultura, manifestação, é na literatura. Um dos grandes escritores, nascido na cidade do México, foi Otávio Paz, que ganhou o Nobel de Literatura em 1990. Né? Ele foi participante ativo da vida cultural mexicana, foi diretor de várias revistas, e entre suas obras a gente pode destacar os livros O Labirinto da Solidão, Os Filhos do Limo, O Ogro Filantrópico, e Sor Juana Inés de la Cruz, ou Las Trampas de la Fé. São alguns dos livros desse poeta que ganhou o Nobel da Paz e que nasceu na cidade do México. Eu trouxe alguns trechinhos, por exemplo, de O Labirinto da Solidão. A solidão é o fundo último da condição humana. O homem é o único ser que se sente só e que procura um outro. A palavra, quando é criação, desnuda. A primeira virtude da poesia, tanto para o poeta como para o leitor, é a revelação do ser. A consciência das palavras leva à consciência de si, a conhecer-se e a reconhecer-se. Esse é um trecho a propósito de Lopes Velarde. Uma poesia, Silêncio, do livro A Liberdade sob Palavra. Assim como do fundo da música brota uma nota, que enquanto vibra, cresce e se adelgaça, até que noutra música emudece. Brota do fundo do silêncio outro silêncio, aguda torre espada, e sobe e cresce, e nos suspende, e enquanto sobe, caem recordações, esperanças, as pequenas mentiras e as grandes. E queremos gritar, e na garganta o grito se desvanece. Desembocamos no silêncio, onde os silêncios emudecem. Otávio Paz. Um outro exemplo de artista mexicano, e muito importante para a história do México, muito conhecida aqui no Brasil, Frida Kahlo, uma pintora, e nascida na região de Coyoacán. Ela teve uma vida bem difícil, né, como boa parte de vocês deve conhecer. Quando adolescente, ela sofreu um acidente, né, e passou o resto da vida sofrendo consequências desse acidente, né. Os temas da sua obra, de suas pinturas, giram em torno da sua condição de saúde, os seus amores, principalmente com Diego Rivera, que também ele, né, é um grande pintor, e seus medos, suas alegrias, né. Então, as suas obras são muito bonitas, e ricas desses significados, dessa sua história de vida complicada, e também da questão feminina e desse olhar feminino da arte, da representação da cultura do México. Vamos falar então do Dia de los Muertos, né, que foi semana passada, como a colega lembrou aqui do filme, né, que eu recomendo a todos. A Vida é uma Festa, é uma animação muito bonita, que resgata essa tradição dessa manifestação cultural e artística mexicana, muito, muito especial, que é essa reverência aos antepassados. Essa festa é parte da resistência indígena mexicana, né, das raízes nativas das culturas, tanto astecas quanto maias, e em grande parte também, de outras também, né, que não são citadas, mas que também fazem parte, que foram destruídas anteriormente a essas civilizações, e também com influência dos colonizadores espanhóis, da religiosidade
comunidade católica também que entra nessa manifestação. É uma festa em que a morte invade a vida e a vida invade a morte. Tanto vida quanto morte são vistas como dois movimentos que fazem parte do mesmo evento. É uma manifestação cultural e artística muito, muito única e também conhecida, né? E isso, A Festa no Céu, também é outro filme que fala sobre essa manifestação tão importante para a cultura mexicana. Então, esse foi alguns detalhes, tá, do capítulo 3. Agora a gente vai passar para o capítulo 4, vai falar de Nova York, né, a Grande Maçã. Então, o atual território de Nova York foi dominado inicialmente pelos holandeses e só depois pelos ingleses. Por isso que primeiro, né, a cidade foi chamada de Nova Amsterdã, né, como a capital dos Países Baixos. Como você sabe, a Holanda não quer mais ser chamada de Holanda, o nome oficial da Holanda é atualmente Países Baixos. A ilha de Manhattan, de localização estratégica para as atividades comerciais da Companhia das Índias Ocidentais, essa companhia de comércio mercantilista da região ibérica, né, foi comprada dos índios que ali viviam por uma quantia irrisória. Né, e hoje, imagina, Manhattan, né, a capital da moda, cultura, enfim, Manhattan é um grande centro. Então, houve um curto período de domínio inglês e, como homenagem a um nobre duque de York, da Inglaterra, renomeou-se a cidade como Nova York. Denominação que foi novamente alterada pelos holandeses em 1673, quando eles retomaram o território e chamaram então de New Orange, né, que é Nova Laranja, que é a cor, laranja, é a cor da família real dos Países Baixos, antiga Holanda. A partir do Tratado de Westminster, que é uma cidade inglesa, em 1674, os britânicos, enfim, declararam o território como parte do Império Britânico. Então, Nova York foi a primeira colônia a se emancipar no continente americano em 1776. Após o processo de emancipação política, Nova York se torna a primeira capital do país, que é o momento, então, que George Washington toma posse. E a abertura do canal Erie, em 1825, ligou Nova York ao interior do país. Arte e cultura em Nova York. O Metropolitan Museum of Art, inaugurado no ano de 1870, tem um dos mais completos acervos de arte do mundo. Assim como o Museu de Arte Moderna, o MoMA, o Museum of Modern Art, como ele é mais conhecido, o MoMA, é outra importante referência no panorama artístico mundial. Foi fundado em 1929 e possui um dos mais completos acervos de obras de arte moderna do mundo. Outro museu de referência de Nova York é o Guggenheim Museum, que além de ter um grande acervo de arte moderna e contemporânea, a sua construção é em si mesma um elemento arquitetônico de rara beleza. Então, os museus têm uma importância muito grande para a cidade de Nova York, como patrimônio material e imaterial, que são as artes que conheço. Sim, eu fui a todos esses museus. Imperdível. Então, vamos lá. E além dessas influências da arte moderna, a arte contemporânea, que é muito forte em Nova York, a gente tem a influência africana na cultura americana, e o jazz, né, é uma dessas influências que deixaram as marcas mais profundas no cenário artístico nova-iorquino. O jazz nasce em Nova Orleans, na década de 1910, e Duke Ellington, autor de Sentimental Mood, foi o primeiro músico de jazz a entrar para a Academia Real de Música de Estocolmo, né? E foi honoris causa das mais importantes universidades do mundo. Um trechinho de Sentimental Mood, essa música, né, esse jazz de Duke Ellington, em um humor sentimental, uma tradução literal assim, eu posso ver as estrelas surgirem através do meu quarto.
Uma outra influência africana em Nova York, e aí está diretamente relacionada à nossa atividade parada para a prática da aula 2, é o hip hop. A cultura afro-americana sempre inspirou a arte nova-iorquina e em meados do século XX surge então um movimento hip hop, que abrangeu não somente a música, mas também é um estilo de vida. Surge da periferia do Bronx e espalha-se e foi assimilado por uma geração, né, que muito mais do que só dançar no swing do rap, encontra identificação tanto nas letras como na forma de se vestir e de dançar. O movimento hip hop, portanto, não, acho que não. Eu acho que você quer dizer o quê? No infantil? É possível, sim, você trabalhar com grafites, por exemplo, no infantil, ou mesmo com movimentos. Sim, é possível, dependendo de qual proposta você quer trabalhar com eles, né? É possível, sim. Eu acho que é possível refletir um pouco sobre as diversas possibilidades. Claro que com os jovens tem um apelo maior, porque é um movimento. Nos desenhos, sim, pensando nos grafites, eu acho que é possível trabalhar pensando em estilo de vida ou de vestuário, não, isso mais, acredito mais com os jovens, né? Então, porque o movimento hip hop, além de ser uma manifestação musical, ela é um estilo de vida, né? Então, ela surge na década de 1960 nos Estados Unidos e é uma forma de expressão de resistência à discriminação racial e social do país. Ele é bem complexo, né? Ele é composto por no mínimo 4 subgrupos que envolvem formas de sociabilidade que são próprias do ambiente urbano, tá? E que se conectam então com música e dança usando muita criatividade, né? Os adeptos do movimento costumam afirmar que o hip hop não pode ser consumido, ele não é, né, fonte de consumo, pois ele envolve também vivência, experiência e formas de sociabilidade, né? Os hip hop, as pessoas que praticam, elas costumam se encontrar em espaços públicos, né, para se relacionar, para dançar, enfim, para expor suas coreografias. Então, é um estilo de vida de ocupação do espaço público também. Em umas curiosidades aqui sobre o movimento hip hop, né, pertence à cultura hip hop. O músico que faz som sem instrumentos, ele é denominado de DJing. Os dançarinos são denominados de b-boy. O MCing é responsável pelo canto. E tem a figura do writing, que é o representante nas artes plásticas, né? No caso, utiliza-se a cidade, né? Os muros como principal suporte, com os grafites, né? Com spray. Coke La Rock foi o primeiro MC da Old School Hip Hop, né? Coke La Rock. Ele é né, o nascimento assim, do hip hop como MC é ele. E o hip hop na escola, né? Então, um educador atento à cultura da comunidade com a qual trabalha, ele pode alcançar êxito em seu trabalho usando, por exemplo, manifestações artísticas como essa, desde que você proponha atividades contextualizadas a partir de uma realidade concreta. Por exemplo, né, quando você está trabalhando no rabisco, na educação infantil, você pode falar dessa questão do grafite, do se apropriar do muro, né? É importante conhecer que o hip hop e outras formas contemporâneas de expressão, principalmente entre os adolescentes, né? E aí a gente fala de outras como os mangás, o cosplays, o funk, entre tantas outras, elas podem trazer, né, o jovem, o pré-adolescente ou adolescente para mais próximo do educador, da escola, porque muitas vezes ele se sente, né, não reconhecido na sua expressão artística. Além do hip hop, né, que é o tema da nossa atividade, e aí eu enviei para vocês, né, umas propostas de trabalho, a gente tem também a arte erudita, importante para Nova York, ela é referência, e tem espaços famosos como o Carnegie Hall e o Metropolitan, o Met, que foi palco para artistas importantes, como a cantora Maria Callas, Jesse Norman, o cantor Luciano Pavarotti, e os maestros Arturo Toscanini e o grande Leonard Bernstein. No balé clássico, Nova York é destaque no cenário artístico mundial. Em 1948, foi fundada por George Balanchine e Lincoln Kirstein, a companhia de dança New York City Ballet. E em 1958, Alvin Ailey fundou a American Dance Theatre, que é uma companhia de moderna. Então, Nova York
tem também esse aspecto muito forte de arte erudita, tanto na música quanto na dança, no balé. Tá? Nova York, ela se marca principalmente por essa questão da diversidade cultural. Enquanto na cidade do México, justamente, é para ajudar, Jane. Essa é a ideia. Enquanto na cidade do México a gente tem essa possibilidade de ver, né, história e modernidade convivendo e se relacionando, em Nova York, a grande marca e é o que a escolha da cidade tem isso, essa possibilidade de expressão das diversidades culturais no mesmo espaço, numa mesma cidade. Então, Nova York é conhecida como a cidade mais multicultural dos Estados Unidos, em razão da diversidade de povos que constitui a sua população, e é um verdadeiro mosaico de diversas culturas. Né? Ao considerarmos esses elementos culturais que caracterizam esses grupos sociais, nós percebemos que existem diferenças que são consequência da forma como cada grupo se desenvolve no decorrer da história. E quando esses grupos interagem, as suas diferentes culturas entram em contato e novos elementos culturais surgem e convivem lado a lado. Essa multiplicidade de expressões culturais é o que nós costumamos nomear de diversidade cultural. Então, Nova York nos lembra que é preciso muito respeito à diversidade cultural, né, para a gente ter uma sociedade realmente democrática, né, porque pode avançar tanto no combate às desigualdades, e isso pode ser representado tanto como um modelo em escala nacional ou simplesmente regional. Então, a cultura de Nova York, ela é urbana, ela é multiculturalista. Você vai encontrar israelenses, indianos, afro-americanos, chineses, coreanos, japoneses, e por aí vai, né? E também português, enfim. Diferentes povos do mundo estão representados na cidade. Todos eles podem deixar sua marca, seus costumes e tradições e dialogarem entre si. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente pensar na questão da arte, da cultura e do reconhecimento das diversas manifestações artísticas para trabalhar a questão da discriminação, porque a cultura perpassa todas as atividades da nossa vida e como nós somos membros de uma comunidade, os elementos culturais nos tornam parte de um todo. Essa forma de identidade que é construída socialmente nos faz sentir com que nos sintamos parte do mundo. Se a gente tem a nossa voz calada, nós somos parte de uma minoria, né, e não temos possibilidade de mostrar a nossa identidade, a gente se sente não fazendo parte daquela sociedade. Né? Então, é muito importante a gente olhar para a questão da discriminação. Então, os slides, as informações foram retirados do livro texto, né, que a gente está trabalhando. Eu agradeço a vocês. Não vou terminar já, eu tinha preparado um outro slide, tá? Mas eu agradeço assim mesmo quem precisar sair, porque eu realmente entrei atrasada por conta desse problema técnico que eu tive. Eu vou enviar esses slides para vocês também, tanto a aula quanto os slides, e eu vou compartilhar esse outro slide aqui, que a gente vai ver ele rapidamente. Opa, desculpa, eu errei, não é esse que eu quero. Peraí, é esse aqui. Não. Não era isso. Na verdade, eu vou compartilhar, vou fazer assim, gente, eu vou compartilhar os slides, o outro slide, tá? Como eu vou terminar por aqui, porque a gente tratou do capítulo 3 e 4. Vou deixar espaço se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, para a gente falar agora. E vou compartilhar com vocês, então, os slides, esse outro slide que eu tinha preparado, que é de um artigo e que a gente vai refletir um pouco sobre a questão de arte e educação, ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar tem alguma questão? Tudo certo, então, gente? Ok. Então, eu vou finalizar. Peço mil desculpas novamente. E estou super à disposição. Dúvida que vocês tiverem, algumas questões para fazer a atividade parada para prática, tá? Escrevam para mim pelo Fale com o Professor Tutor. E a gente se fala durante a semana, ok? Até a semana que vem. Obrigada. Espero que na próxima semana tudo seja mais tranquilamente do ponto de vista tecnológico. Um abraço, gente.